Sou o professor Marcos Abraão, de Ciências Morfuncionais, Sistema Nervoso, Cardio, Respiratório, para a nossa aula de 29 de outubro. Onde estão minhas prezadas estudantes? Aqui. Estão me escutando, meninas? Sim. Ótimo. Então, deixa eu começar a compartilhar aqui o slide que eu começo a falar. Só um minuto. Internet que tá lenta aí. Peraí, deixa eu ligar aqui o. Pronto. Vamos ver se melhora. Deixamos aqui. 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 Pronto, agora foi. Vamos lá, vamos começar o compartilhamento. Linda casa, linda vida. Vamos ver. Pronto. Estão vendo os slides, meninas? Por favor, me informem. Eu tô. Ótimo. Então, deixa eu, antes de começar, falar algumas coisinhas para vocês. É o seguinte, se vocês lembram lá da minha primeira aula, algumas de vocês, a maioria de vocês que estava lá, nós falamos da questão dos estudos transversais, né? Os EDs. Então, eu não sei como é que está vocês, mas eu estou fazendo um comunicado para a odontologia. Os que não fizeram esses estudos transversais,
favor fazê-los, tá? Lembre-se que são 1.500 pontos, que eles são referentes exatamente para todas as disciplinas, exceto, não no caso de vocês, a questão de TCC. Então, todas as disciplinas que vocês estão fazendo na questão da sua grade curricular, vocês vão ter 1.500 pontos. Então, por favor, não perder a oportunidade. Quem não fez? Ah, professor, não sei bem o que é. É só ver a minha primeira aula, que inclusive eu faço uma explanação desses estudos transversais, de todas as atividades, tudo que eu expliquei naquele primeiro dia, na aula inaugural. Quem tiver dúvidas aí. Então, favor, por gentileza, fazer, porque eu acredito que eu acho que se eu estou bem certo, é hoje. Tem uma data lá para vocês. Eu acho que fecha hoje, meia-noite. Isso aí. Então, quem não fez, favor, fazer as atividades. Não são longas, né? Então, executem-nas, até por causa dessa pontuação, para vocês não perderem uma coisa que pode ser utilizada para qualquer disciplina, inclusive sistema nervoso. Tá bom? Então, era só um comunicado para vocês. Bem, falando aqui da nossa praia, do nosso sistema nervoso, o que acontece? E é claro, pela última vez, né? Nós já estamos saindo dos eventos de sistema nervoso. Estamos caminhando agora para falar de sistema cardíaco, né? Vamos falar ainda hoje, certamente. E com isso, tá? Faltava apenas na aula anterior à prova, a questão de patologias relacionadas. Ah, professor, você falou em patologias? Eu falei patologias em relação a quê? Desequilíbrios emocionais, desequilíbrios de eventos de neurotransmissão, tudo isso levava ao consumo de fármacos, né? A questão, obviamente, que é de ansiolíticos e outros fármacos do gênero. Então, com isso, o que acontece? Nós conversamos sobre isso, porém, faltou alguns outros. Então, esses últimos, vou falar agora, não é muito longo, é breve, para depois nós começarmos a questão de sistema cardíaco. E, é claro, hoje é dia 29, né? Acho que é dia 28, né? 28. Sendo dia 28, as senhoras certamente têm menos de 2 meses para tudo acabar. Então, com isso, nós, antes desses 2 meses, já teremos finalizado tudo. Então, é claro, o programa agora é bem básico em relação a isso, né? Não vai ter. Eu acredito que a parte até mais fácil, mais tranquila, quando comparado ao sistema nervoso. O sistema nervoso é um volume um pouco maior. E nós vamos ter a nossa atividade também. Outra coisa, caso vocês vejam lá na pontuação de vocês parcial, vocês vejam lá 500 pontos, não estranhe, achando que ele ficou bonzinho, é dia das crianças, passou outubro e resolveu presentear. Não. Isso aí estou apenas adiantando a pontuação da atividade, caso eu venha precisar disso. Eu preciso disso na atividade parcial. Certamente, quem deve executar a atividade parcial, é claro, eu edito meus 500 pontos. Mas, é claro, acredito que não vai ser a questão de vocês. Ao contrário, vou editar para aumentar, porque vocês sabem que a parcial agora está valendo 1.500 pontos, então com isso, certamente vai ser. A gente vai poder aumentar mais essa pontuação. Então, pronto, para esses os recados. Então, como eu disse, nós falávamos exatamente para conversar em relação ao quê? A questão das patologias, né? As patologias as quais certamente envolvem tanto falarmos de sistema nervoso central como periférico. Lembre-se que tudo que nós estudamos, certamente anatomia, cérebro, encéfalo, ponte, mesencéfalo, bulbo, a ligação obviamente com a própria coluna em função do sistema nervoso periférico, tudo isso foi muito importante para vermos exatamente o quê? As ações por parte do sistema nervoso, regulando tanto ações voluntárias, ou seja, musculatura esquelética, aquela qual você tem pleno controle, tem plena atuação, e você pode fazer com que haja o quê? Diversas, obviamente, atividades, todas elas controladas por vocês. Outro ponto importante também, é claro, o sistema nervoso autônomo, a gente entra nessa esfera, é que eles são o quê? Os eventos os quais vocês não controlam, ou seja, a musculatura lisa que vocês estão estudando, vão estudar, né, ainda, né? Vão estudar lá em tegumentar, a questão certamente do cardíaco que nós vamos falar, eventos peristálticos que vocês estão vendo lá na morfofuncional de renal, sistema nervoso, renal, sistema digestivo e hormonal,
Então, também outros eventos correlacionados com eventos que são independentes, que ocorrem independente da sua vontade. Então, essa integração foi toda estudada ao longo dessa unidade. O que a gente está vendo agora, obviamente, são patologias as quais vão ter diversos agentes, ou alguns deles que, inclusive, ainda não se entende muito bem. Sabe-se que tem alguns gatilhos, algumas coisas podem ser provocadas, mas ainda não se está tentando elucidar um pouco isso. Uma das patologias, é claro, eu só dou alguns exemplos aqui, que, né, nossa intenção não é tanto aprofundar o tema, porque a gente precisaria pelo menos uma meia unidade, uma unidade inteira para falar de tudo isso, seria o próprio famoso AVC, o acidente vascular cerebral. A ideia de você ter um acidente vascular cerebral, o que acarreta em relação a ele? É que você tem o quê? Obstruções de vasos, os quais irrigam o sistema nervoso. Isso é importante? Né? Porque eu falei o tempo todo, inclusive isso, ao longo até da própria demanda da matéria na qual eu falei no início. E por que isso? A necessidade, é claro, de você irrigar esse cérebro, a necessidade de você irrigar esse sistema nervoso, para que você tenha nutrientes e oxigênio suficiente para que essas células possam ser mantidas. Então, com isso, o que vocês têm lá, meninas? É que essa ação por parte, certamente, dos vasos sanguíneos, que nós ainda vamos conversar ao longo das próximas semanas, vocês vão ver que é importantíssimo isso, porque isso dá atributo, obviamente, de podermos manter as células em pleno funcionamento. Os neurônios não podem passar sem nutrientes, né? Sem diversos nutrientes, os quais são necessários para a sua atividade metabólica, muito menos sem oxigênio. Até porque vocês viram, até na própria aula prática online que eu ministrei semana passada, vocês viram essa questão dos próprios eventos, relacionando, é claro, essa questão de atividade dessas células. Então, isso era muito importante. Isso era um evento bastante importante, porque sem esse oxigênio, você não vai ter respiração celular. E como certamente também vocês estão vendo, já viram ICMC, vocês sabem que a mitocôndria precisa desse evento de oxigenação. Porque você vai ter um evento onde você vai poder oxidar o sistema da glicose, né? C6H12O6. Então, com isso, na respiração celular, você obtém o quê? ATP, energia, CO2 como excreta, e certamente a água, que é muito importante para você poder manter todo esse metabolismo. Porque todas as reações químicas que você tem, não só no cérebro, como em todo o corpo, ao longo de todo o corpo, dependem de água. Então é importante você ter bons níveis de água. Não apenas que você faz a ingesta, né? Você ingere no seu dia a dia, mas também essa água na qual é obtida quando nós temos certamente o quê? Na nível da questão do padrão das reações celulares. É importantíssimo isso aí. Então, com isso, a falta disso, esses bloqueios desses vasos, podem fazer com que, às vezes, por um pequeno ou um grande tempo, você deixe de o quê? Oxigenar esses neurônios. E como eu expliquei a vocês, quando você faz isso, o que acontece? Você perde a funcionalidade dele. Porque ele certamente não vai repor como uma célula epitelial, como um evento exatamente epitelial, no qual você tem o quê? As células muito próximas e o tempo todo você está trocando isso aí. Sempre você está trocando essas camadas epiteliais. Mas só que, quando você compara isso ao neurônio, você sabe que o neurônio é uma célula perene e ela tem o seguinte problema: ela não é reposta. Então, com isso, se ela morrer, acabou. O que você geralmente, o que você faz? O que eu ensinei a vocês é que, ao invés de você poder fazer uma reposição de neurônios, você teria simplesmente o quê? Repor as tais vias de acesso, ou seja, as sinapses. Eu posso reestimular esses neurônios, eu posso estabelecer novos caminhos, caso venha a se perder, caso venha a ser comprometido esses eventos ligados ao quê? A questão do metabolismo, certamente, das células nervosas. Então, isso é muito importante disso aí. Por quê? O que acontece? Como, inclusive, vocês estão lendo aqui no próprio slide. A morte disso aí, por falta de oxigenação, e isso vai acontecer o quê? Lesões neurológicas. São irreversíveis? São. Mas tudo é questão do grau de lesão que você tem. Então, com isso, você pode simplesmente ter o quê? Lesões que levem, pelo menos, por exemplo, a perder
digamos, algumas funções que não vão comprometer a existência do indivíduo, ou podem ter lesões muito graves, de paralisia, por exemplo, de metade do corpo, paralisia de algum membro, obviamente, da estrutura do seu organismo. Então, e sem contar que também pode paralisar, certamente, algum nervo ligado a algum órgão vital, algum outro sistema. Então, isso é muito importante, é muito relevante falar disso. Inclusive, também vale comentar que essa obstrução, tá, pode ocorrer geralmente porque eventos como, por exemplo, coágulos, que até eu vou depois tratar um pouco mais disso, que eu vou falar de sangue para vocês, tá? Então eu vou comentar, inclusive vou mostrar coagulação, como é que ocorre, né? Item importante demais para vocês como profissionais, porque, é claro, o evento coagulação é o evento que obstrui, certamente, quando você tem o quê? Rompimento de vasos. E vocês fazem isso o tempo todo, né? Quando vocês estão trabalhando. Então, com as intervenções que vocês fazem nos pacientes. É importante que o paciente tenha o quê? Uma excelente, uma boa, obviamente é chamado o quê? Uma hemostasia. A hemostasia é o evento de coagulação, coagulatório. Então, com isso, o que vai acarretar, garotas? Exatamente você ter o quê? Um evento de proteção. Isso em casos normais. Mas no caso do AVC, quando ocorre algum problema, algum evento, por exemplo, se você tiver, digamos assim, uma patologia como a aterosclerose, que depois nós vamos falar do coração, as placas de gordura, em função das placas de gordura, podem formar coágulos. Esses coágulos podem se desprender do coração. Eles podem migrar em direção ao cérebro e, com isso, obstruir alguma artéria, um vaso, causando um comprometimento, um acidente vascular cerebral desse indivíduo. Pode ser também por questões de acidentes, impactos muito fortes? Pode. Pode ocorrer também isso, tá? Isso pode ocorrer e certamente é um evento, vamos dizer assim, a depender do grau ou do tempo que você fique, certamente, esse vaso obstruído, você vai avaliar, analisar, certamente, o grau de extensão desse evento nesse paciente. Tá bom assim? Alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram falar? Qualquer coisa? Deixa eu só ver se tem alguém aqui na porta. Vamos lá. Se silêncio significa que está tudo bem. Então tá bom. Como eu estava dizendo, continuando, você tem a questão da. Vamos voltar para lá para o slide. Não tem ninguém aqui. Uma, duas, três, quatro. E sim, cadê o pessoal? Nossa, deve estar fácil o sistema nervoso, né? Graças a Deus. Coisa boa. Vamos lá. Voltando para cá para o nosso material. Bem, compartilhando de novo. Então, com isso, você tem um acidente vascular cerebral como um desses eventos. Você tem esse acidente vascular cerebral sendo importante, certamente, como um grau de lesão. E essa lesão, obviamente, vai depender também da extensão que isso vai ter em relação ao próprio corpo, tá bom? Então, é importante exatamente como causa. E, às vezes, o que acontece? Tá? Você vai ter uma lesão que, sendo irreversível, você não tem como certamente contornar e vai ter que reabilitar esse paciente, vai depender tudo qual vai ser o diagnóstico dele ao longo do tempo. Outro aspecto importante são os ataques epiléticos. O que são os ataques epiléticos? Tá, a gente pode denominar a própria epilepsia, tá, não apenas como uma doença, a chamada doença de base. O que é uma doença de base? Doença de base quando é a doença principal. O ataque epilético pode acontecer em virtude de alguma coisa. Tá? Então, com isso, ela pode ser agravada ou pode ser disparado algum gatilho. Inclusive, a própria epilepsia também um outro fator no qual a gente consegue identificar alguns desses fatores, mas algum antes disso, tá bom? Às vezes, quando não tem nenhum específico, você não saber, você não consegue identificar qual seria esse gatilho, tá bom? Então, seria uma avaliação desse paciente. Então, aí vai de diversos aspectos, né? Você tem a questão da doença em si. Antes, obviamente, na fase jovial do indivíduo, né? 14, 15 anos, o sistema nervoso já está formado e pode acontecer esses eventos, tá bom? E a questão em relação à própria epilepsia. E também você tem a própria questão de, por exemplo, estar associado com anomalias congênitas. Ou seja, muitas vezes o indivíduo
sofre, por exemplo, a mãe ingere fármacos anti-inflamatórios ou consome drogas, né? Drogas no sentido metafetamina, drogas em geral, que pode até alterar o sistema nervoso. Eu até fiz esses comentários lá nas unidades anteriores, né? Quando eu falei do próprio sistema nervoso. Então, esses eventos congênitos podem ser causados e provocados por fatores externos, como esses que eu estou citando, né? Elementos químicos inseridos, por exemplo, no período da gestação, por algum motivo, álcool em excesso, próprio fumo, isso pode fazer com que dispare algum gatilho, e esse gatilho, por sua vez, cause futuramente uma anomalia congênita, no caso, derivada, originada, destinada ao próprio ataque epilético. Que são o quê? São convulsões, né? São exatamente contra. Imagine o corpo, toda a musculatura contraindo ao mesmo tempo. Isso é um ataque epilético. Dão tremores, né? Você tem, às vezes, a própria doença degenerativa do sistema nervoso manda tantos impulsos nervosos em direção às feixes musculares, às fibras musculares, que ocorre o quê? Contrações muito fortes, contrações generalizadas. Então, isso pode gerar exatamente os eventos também de epilepsia. Outra coisa que pode causar infecções virais, por exemplo, a própria meningite, tá bom? Infecções onde você pode ter tanto questão de bactérias, como também eventos o que virais. Tanto um como o outro, as toxinas desses micro-organismos podem causar, obviamente, o quê? Distúrbios no sistema nervoso e podem vir, às vezes, ter como efeito secundário os próprios ataques epiléticos, tá? Lesões que podem aparecer como também resultantes do traumatismo craniano, ou seja, eventos, por exemplo, com acidentes mecânicos, né? Um acidente de carro, uma queda muito forte, algo do gênero, e às vezes também ainda o outro aspecto que é bem relevante, a questão de tumores, né? Células as quais eu não comentei tumores com vocês, porque vocês veem geralmente isso em imunologia, ou posteriormente vocês devem falar também em morfo, né? Morfo tegumentar, você deve talvez comentar alguma coisa sobre isso. Então você tem eventos que as células simplesmente entram em divisão celular sem controle. Isso é um tumor, isso é um câncer. Tá? Então, esse processo, obviamente, de aceleração de mitoses, ou seja, você tem a mitose, como você já conhece, então vão aprender ainda, você, a partir de uma célula-mãe, você origina duas células filhas exatamente iguais à mãe. Então, com isso, o que vai acarretar, garotas? É que vocês vão ter um processo em que essas células começam a entrar em franca divisão celular, muito intensa. Tá? E isso, às vezes, o que acarreta num tumor? O tumor ele perde o controle. Ele pode simplesmente, uma célula tumoral não mais reconhece as células periféricas. Então, com isso, o que vai acarretar aí? A célula, como perde esse reconhecimento, ela pode simplesmente cair na corrente sanguínea e se instalar em qualquer lugar. Muitas vezes, certos tumores que começam no local podem parar, digamos, um tumor tipo epitelial, vamos chamar assim, pode parar na coluna, no útero, na mama. Então, isso depende do local em que essas células tumorais vão se desprender e vão se afixar lá. E por que isso é tão importante? Por que ela faz isso? Porque, de repente, você poderia pensar no seguinte: mas as células, elas, até onde eu sei, elas se organizam por quê? Pela sua funcionalidade, né? Tecido nervoso, células nervosas se encontram lá, neurônios, né? Células hepáticas no fígado ou células cardíacas lá no coração. Porém, quando você tem um tumor, o que vai acarretar? As proteínas que identificam aquela célula, que se encontram na membrana celular, o que vai acontecer? Simplesmente ela perde aquela estrutura. Então, com isso, a célula ela simplesmente só faz dividir. Então, ela pode facilmente se instalar em qualquer lugar, porque ela busca apenas uma coisa: a questão de nutrientes e oxigênio. E qualquer vaso sanguíneo pode fornecer isso, certamente a própria o quê? Estrutura celular. Então, para ela, tanto faz estar em qualquer tecido, né? Porque vocês sabem que as células se agrupam exatamente por quê? Por diferenciação celular. Então, com isso, o que acontece? Elas vão apenas buscar seus grupos que têm o quê? A mesma função. Então, isso é uma característica. E um tumor cerebral também vai ter esse problema, vai ter exatamente esse prognóstico. Só um minutinho. Vai ter esse prognóstico
em que acontece que essas células entram em divisão franca e começam a perder o controle dessa divisão e pode simplesmente vir a causar uma série de alterações no próprio quadro também do sistema nervoso. Porque você depende dessa rede, né? Então, quando essas células perdem o controle em relação a esse crescimento, isso pode ser muito prejudicial em relação às funções nervosas em virtude disso aí. Qualquer pergunta, só me parar e a gente vai conversar. Outra coisa, doenças degenerativas do sistema nervoso. Isso, ela leva um nome um pouco mais aberto, um pouco mais abrangente, porque vários tipos, tá bom, de eventos podem ser considerados como doenças degenerativas do sistema nervoso. Então, você pode ter N causas, né? A questão de, por exemplo, mutações, infecções, né, virais, bacterianas, por protozoários, tá bom? Então, N tipo de agentes infecciosos podem causar isso. Tá? Drogas, como a gente comentou algumas vezes já, né? Drogas abusivas, né? Isso vale desde drogas que a gente chama de uso recreativo, como o fumo e o álcool, até drogas mais pesadas, como metanfetamina, cocaína, esses eventos todos. Então, com isso, o que acontece? Tudo isso pode causar essas degenerações do sistema nervoso, sem contar os próprios psicotrópicos, né? Psicotrópicos estão envolvidos nesse grupo. Psicotrópicos também, a gente pode envolver aí o excesso, por exemplo, também dos chamados ansiolíticos. Quando você toma esses fármacos em excesso, você pode causar uma degeneração pelo uso excessivo, pela droga, pela combinação com outras drogas, você pode causar uma degeneração do sistema nervoso. A própria intoxicação que você está vendo aqui por metais e poluição pode ser da seguinte maneira. Por exemplo, vocês mesmos, vocês antes, nos seus materiais que vocês utilizavam exatamente para fazer as obturações, usava-se o quê? Um amálgama na qual você tinha o quê? Presença de mercúrio. Era tóxico tanto para vocês que manipulavam, tá? Por causa dos vapores, como era tóxico certamente para o indivíduo no qual era colocado isso aí. Então descobriu-se certamente essa intoxicação, esses eventos todos. O que se buscou fazer? Os chamados novos biomateriais, né? É o que vocês inclusive estudam. De uma série de substâncias, de compostos, os quais são menos agressivos ao corpo, tá bom? Podem ser colocados, utilizados, colocados, obviamente, para fazer o que? As restaurações que vocês fazem, e certamente não vão causar tanto intoxicação nem para vocês que manipulam, muito menos para o paciente que está usando. Então, isso é bastante importante, tá? Outro ponto que você pode encontrar metais, por exemplo, é contaminação por chamados metais pesados, que inclui inclusive a própria poluição. Por exemplo, o próprio mercúrio, ele é utilizado em garimpos para você fazer o quê? Sedimentar ouro. Quando você separa ouro, você utiliza mercúrio. Aí depois que o garimpeiro ele retira o ouro, é que ele pega aquela água com mercúrio e joga no rio. Aí o que vai acontecer? O metal pesado acaba indo o quê? Para os peixes, né? Que estão aqui naquele rio. E o metal pesado tem uma característica. Eu estou falando de a questão de, por exemplo, não só mercúrio, como cádmio, alumínio, uma série desses metais, tá bom? Chumbo, pode estar, obviamente, na água dos rios, por exemplo, e ir em direção ao mar, contamina, obviamente, todos esses frutos do mar, né? Mexilhões, peixes, e o indivíduo consome. E aí que está a questão. Você fala, então ele vai morrer envenenado. Ele morre envenenado, mas no sentido tipo, colocou o peixe na boca, morreu. Não. É no sentido do seguinte, o metal pesado ele tem uma outra forma de causar lesões no indivíduo. Ele mata por acumulação. Ele acumula nos tecidos. Então, com isso, o metal pesado, o que ele faz? Ele vai matando exatamente pelo quê? Pelo excesso. Então, com o passar do tempo, ele vai se acumulando em tecidos e vai começando a comprometer os eventos celulares. É o que acontecia com vocês, por exemplo, como eu disse, quando vocês manipulavam mercúrio nos consultórios. Com o passar do tempo, muitos tanto pacientes como dentistas, né, iam ter intoxicações levadas certamente à questão associadas a mercúrio, e é claro, os exemplos que eu estou dando a outros exemplos aí, como, por exemplo, as próprias tintas, né, com aquele série de benzenos, né, de substâncias aromáticas que temos ali. Então, várias substâncias podem causar degenerações no sistema nervoso. Tá tudo bem aí, meninas, até aí? Vocês estão caladinhas? Estão
Estão conseguindo me escutar? Tá tudo bem? Senhoritas, estão aí? Sim, professor. Ok, então tá tudo ótimo. Meninas, só um minutinho. Só um minutinho. Sai daí. Só um minutinho. Mais baixo. Pronto, vamos lá. Então, como eu estava falando para vocês, vocês têm essas patologias, tá bom? E muitas delas, algumas nós vamos comentar aqui, como, por exemplo, começar pelo Alzheimer, né? O Alzheimer, como vocês sabem, está muito associado a quê? A questão que geralmente as pessoas lembram, né? Lembram, não, esquecem, né? A questão exatamente de memória. Então, com isso, é uma perda progressiva da memória. E essa perda progressiva da memória vai fazer com que haja o quê? Uma questão de lesões as quais simplesmente vão levar, com o passar do tempo, só um minuto aqui, peraí, vão levar, com o passar do tempo, aqui na apresentação, a perda, certamente, dessa memória. Isso começa com eventos em que você simplesmente vai ter o quê? Uma deterioração progressiva, tá? Associada à memória, a questão de eventos de associação. Então, por isso que geralmente começa com perdas de memórias mais curtas, tipo, onde eu coloquei a chave, onde eu coloquei o horário do almoço, coisas do gênero, né? E se almocei, não almocei, coisas assim. E depois isso vai avançando, que simplesmente vai havendo, vai havendo o quê? Uma progressão desses eventos e atingindo memórias mais profundas. Então, com isso, você pode chegar ao ponto que de esquecer nomes, com acontecimentos, uma série de eventos que, com o passar do tempo, a pessoa, inclusive, vai perdendo sua capacidade de fala e por aí vai. Isso tudo está associado exatamente a uma deterioração da própria estrutura do sistema nervoso, tá bom? Isso é muito comum em função disso aí. Então, com isso, você vai tendo problemas nas sinapses em função disso. É importante esse tipo de associação. Geralmente está ligado exatamente a quê? A perda exatamente dos neurotransmissores. Então, esse comprometimento fará com que haja certamente o quê? Uma deterioração também da própria capacidade do indivíduo poder o quê? Viver, né? Ter sua sobrevida, né? Com isso acaba afetando os eventos do dia a dia dele. Outro ponto que é interessante, o Parkinson. O Parkinson ele já acontece um pouco mais tarde. Enquanto até os 50, por volta dos 50 acontece o Alzheimer, a partir dos 50, geralmente um pouco mais velho já acontece o que? O Parkinson. O Parkinson nada mais é do que você ter o que? Uma deterioração específica de zonas do cérebro, né, que chama de substância nigris, substância negra. Então, essa substância, ela é deteriorada. Você sabe que naquele interior você tem o que? A massa branca do cérebro, tá bom? Então, com isso, os neurônios são exatamente altamente transmissores de eventos, tem eventos de transmissão muito rápidos, muito eficientes, e com isso, o que vai acontecer aí? Você vai atuar em cima de importantes eventos motores. Então, esses eventos motores do cérebro vão acabar fazendo com que haja o quê? Começa com tremores, é até parecido muito com indivíduos que têm dependência de álcool, tá? Que você altera os receptores. Então, com isso, você começa com pequenos tremores ao longo do corpo, e principalmente mãos, pés, e é claro, com o passar do tempo, isso também vai alterando. Começa com tremores e daqui a pouco está havendo que uma rigidez. E isso atinge não é apenas estrutura esquelética, como por exemplo, pensar em braços ou pernas. Isso começa a atingir nervos, os quais estão associados, por exemplo, como os esfíncteres. Os esfíncteres, vocês vão ver, eu até comentei alguns deles, até quando eu falei sistema nervoso autônomo, você tem o controle de quê? Da liberação da urina, você tem o esfíncter exatamente controla o quê? A região anal para ver o quê? A liberação do bolo fecal. Também os esfíncteres, que são válvulas que estão aonde? Controlando os eventos entre esôfago, estômago e intestino delgado. Tudo isso é controlado pelo sistema nervoso autônomo. Então, quando o Parkinson avança, ele começa a comprometer uma série de sinapses ao longo desse corpo. Então, isso vai estabelecer certamente um evento comprometedor, porque vai alterar os níveis de dopamina, e você sabe que dopamina está muito associada exatamente a esses eventos sinápticos, e esses eventos sinápticos podem acabar sendo o quê?
prejudicados, sendo comprometidos, e, isso é claro, fazendo com que haja certamente uma diminuição da eficiência do indivíduo, inclusive levando à morte dele com o passar do tempo, porque ele vai começar a comprometer também órgãos vitais no meio dessa caminhada, desse avançar da doença. Outro ponto que é interessante são as famosas cefaleias, ou seja, as dores de cabeça. Ela já tem uma questão um pouco mais genérica, né? Porque isso vai desde, por exemplo, que vocês tratam os dentes, né? Que pode começar exatamente por estímulos ali e gerar fortes dores de cabeça, levando isso até o quê? Várias partes do corpo, né? Que pode, às vezes são efeitos secundários. É por isso que eles chamam que nunca é uma doença de base, ou seja, não existe a dor de cabeça por um único motivo, só quando é uma questão emocional, algum evento assim. Geralmente, ele é um evento secundário. Por algum outro fator, alguma outra doença, algum outro aspecto, você pode ter o quê? A cefaleia. Tipo, você tem lá uma obstrução das vias nasais, você pode ter a sinusite, com isso causar uma dor de cabeça. Você pode ter uma dor de dente, com isso ter a dor de cabeça. E por aí vai. Sempre pode ser o quê? Eventos secundários, em função disso. Então, isso é importante ressaltar, porque às vezes as pessoas acham que ele é um evento primário. Tanto que você, quando faz o estudo, você avalia uma série de questões primeiras, tá? Antes de falar exatamente que você tem a dor de cabeça como evento principal. Está associado com muitas coisas. Vocês estão vendo aqui o próprio aumento da pressão arterial, com a própria questão de forçar a vista, quando você tem o que? Distúrbios, você não, tá com, não tem o hábito de usar óculos, ou então está precisando dos mesmos. Alterações hormonais, né? Vocês, inclusive, a própria questão do ciclo ovulatório, alterações de estrógenos e progesterona, podem vir ter como efeito secundário a própria dor de cabeça em si, em função disso aí, tá bom? Outra, isso, como eu disse a vocês, esses eventos de degeneração do sistema nervoso podem estar associados o quê? A diversos eventos como sendo secundário. Então, aí você, por exemplo, tem os vírus. Por exemplo, a gente pode falar, por exemplo, da própria meningite. Meningite, exatamente, é o quê? As inflamações que você tem, que pode ser tanto viral ou bacteriana, podem vir a causar o quê? Fortes dores de cabeça, em função do aumento de pressão que você teria, exatamente o quê? Na questão do líquido cefalorraquidiano. Isso pode acontecer, tá bom? Protozoários, a gente pode dar um exemplo com, por exemplo, a leishmania, que causa a leishmaniose. Você vai ver o parasita da leishmania, ele tem por hábito, pode vir a se instalar no cérebro, em função disso aí. E vermes também. Vermes no sentido, por exemplo, que vocês não têm parasitologia, eu acho, no programa de vocês, mas existem vermes chamados exatamente o quê? Nematelmintos. Os nematelmintos, tá bom? Ou melhor, os platelmintos. Os platelmintos, você tem um exemplo deles que é muito importante e que você consegue, é uma instalação de vermes exatamente o que na região cerebral, a chamada tênia. A tênia sóleo-saginata, que é proveniente exatamente da carne do porco ou do boi, o que acontece? Os chamados cistos podem vir a se instalar na região do cérebro, tá bom? Então, com isso, você pode ter exatamente os ovos, podem ser instalados ali, desses vermes, em função disso aí. Então, há um parasitismo nessa região. E é claro, isso certamente vai causar degenerações, causar lesões sérias, tá bom? Comprometimento do sistema nervoso. E é claro, causando fortes inflamações, obviamente, na região da meninge. Por isso você tem as meningites, né? O it, sempre lembrando disso, esse sufixo it indica exatamente a questão da meningite. Outro ponto importante, né, que a gente sempre fala, é a questão da própria encefalite. Encefalite por quê? Isso atinge diretamente o próprio encéfalo, né, que pode comprometer as regiões do cérebro. Mesencéfalo, ponte, bulbo. Você pode arrastar tudo isso aí para outros fatores. Ou então, eventos que vão atuar aonde? Na própria medula espinhal. A própria poliomielite, né? Que você exatamente toma a vacina para prevenção, né? No período da infância, com isso, evitando exatamente que o vírus da polio se instale, tá bom? E, é claro, não causando, que pode vir a causar paralisia no indivíduo. Então, é um vírus bastante importante, bastante significativo, em função exatamente do que é o seu ataque, em função exatamente desse papel que ele pode causar, né, nesses indivíduos. Tá bom?
infecções bacterianas, eu já falei. A própria meningite, ela é causada, de vez em quando você tem surtos, né? Principalmente em períodos, por exemplo, que você tem doenças respiratórias, né? Essa preocupação toda com o Covid, mas você tem meningites, você tem uma série de outras que podem causar lesões no sistema nervoso, ainda também muito mais perigosas em função disso aí. Que inclusive pode levar à morte do indivíduo, né? Em função disso. Dúvidas, perguntas, alguma coisa? Algo especial para falar? Tudo certo? Nada? Então, meninas, declara aqui fechado o nosso sistema nervoso. Vamos lá, vamos eliminar esse aqui. Não acredito que eu fiz. Pensei que eu tinha fechado vocês. Pronto, não. Deixa eu tirar esses slides aqui, sistema nervoso. E vamos agora começar compartilhar aqui com vocês. Vamos ver. Deixa eu puxar aqui. Pronto. Vamos ao nosso sistema cardíaco, cardiovascular. Certamente até melhor falar assim, porque cardiovascular, cardíaco, eu fico muito restrito apenas ao coração, mas só que o estudo, nosso estudo, ele não vai se restringir apenas ao coração. Ele vai estar relacionado tanto ao coração como vasos. Então, com isso, o que vai acontecer? Coração e vasos vão ser importantes em virtude disso aí. Essa associação que você tem, tanto coração como vascularização, vai ser bastante importante. Por quê? Porque você vai ter certamente o que? O transporte de um importante tecido conjuntivo chamado sangue. Então, esse sangue vai levar, certamente, nós vamos estudar no primeiro evento a questão do transporte de gases, né? Oxigênio e CO2, mas você também vai ter no meio disso aí a questão do transporte de nutrientes. O sangue é uma importante via que carrega, leva esses nutrientes, esse oxigênio, através de células que são as hemácias, tá bom? A gente vai discutir sobre elas. Leva esses importantes eventos para todas as células. Os 2 bilhões de células que você tem pelo corpo vai ser simplesmente nutrido e oxigenado da mesma maneira. Tanto faz eu falar do bulbo capilar, na região lá do seu lóbulo auricular, na questão do seu ponta do seu pé ou do seu estômago, todas as células vão ter o mesmo nível, a mesma quantidade de quê? De oxigênio e nutrientes. Até porque todas elas vão metabolizar e todas elas precisam certamente desses componentes à disposição e à vontade para que possam funcionar. Aí vocês perguntam, e daí? E daí que tudo começa com o músculo cardíaco, né? O coração, ele é um importante evento, ele é um importante exatamente músculo, tá? Que ele, como os outros que vocês vão estudar daqui a pouco, só um minuto, por favor. Como vocês vão estudar o esquelético e o liso, né? Lá em tegumentar, vocês vão ver que o músculo cardíaco tem uma série de particularidades. Ele é um músculo que a gente chama também de estriado, tá bom? É um músculo estriado porque ele apresenta uma série de estrias, uma série de filamentos, tá? Eu vou mostrar isso já já para vocês. Então, com isso, é importante porque ele tem um movimento que é independente da nossa vontade, ele funciona muito bem em função disso, ou seja, ele consegue contrair e relaxar de uma forma eficiente. E o mais importante em relação a isso, tá bom? Essas estrias, essas estruturas, dependem muito dos impulsos nervosos. Aí vocês vão ver aquilo que eu comentei com vocês na época do sistema nervoso, mas que vai ser muito importante aqui. E o que é? É a questão exatamente das transmissões de impulsos nervosos. Esses impulsos elétricos, exatamente essa questão de transmissão, essas passagens da bomba de sódio de potássio gerando corrente elétrica, vai ser importantíssimo para o coração. Vocês têm uma ideia, garotos? É tão importante que simplesmente o coração ele tem uma rede que é própria dele
para receber esses impulsos. Você tem o sistema nervoso autônomo que controla isso, tá bom? Você vai ter esse sistema nervoso que vai ser importante para poder regular esses eventos. Porém, junto a isso, você ainda vai ter a questão do quê? Do sistema relacionado a ele, no qual eu vou dar alguns nomes daqui a pouco. Esse sistema funciona, esse sistema exatamente consegue agir. Deixa eu ligar um pouquinho aqui a câmera, que eu vou mostrar uma coisa para vocês. Aí, pronto. Estão me vendo na câmera, meninas? Estão acordadas ainda? Senhoritas? Estou, professor. Ótimo, Sim, está. professor. Ótimo, 2 almas acordadas, graças a Deus. Então, se estão me vendo, estão vendo o coração que está aqui na minha mão. Você arrancou seu coração, é quase isso. Então, com isso, o que acontece? Você tem aqui o coração, repara exatamente algumas particularidades. Deixa eu botar um pouquinho mais de luz. Pronto. Esse coração, exatamente, as fibrilas, o que a gente chama exatamente de fibras, elas passam todas o quê? Transversas ao longo do modelo que está aqui, tá bom? Que a gente vai ver já já nos desenhos que eu tenho mais adiante. E essas estrias transversas fazem com que esse músculo possa contrair de uma forma uniforme, tá bom? Eu vou estar explicando para vocês que ele apresenta 4 cavidades. Eu vou só adiantar uma coisinha, só para poder falar uma coisa. 4 cavidades, deixa eu até abrir ele aqui para vocês verem. Ele abre. Aí repara, você tem aqui em cima a parte superior, que eu chamo exatamente de aurículas ou átrios, e a parte inferior, que eu chamo de ventrículos. Então, os ventrículos fazem a parte inferior, e as aurículas ou átrios fazem a parte superior. Com isso, o coração tem o quê? 4 cavidades. Só essa informação que eu quero. Daqui a pouco eu vou estar falando para vocês o seguinte, que ele vai contrair. As contrações eu vou chamar o quê? Isso de sístole. E a relaxamento do coração eu vou chamar de diástole. Então, sístole é contração, diástole é relaxamento. Ele só consegue controlar de uma forma, digamos assim, toda uníssona, de uma só vez, por causa exatamente das tais estrias transversas. Também eu vou estar falando daqui a pouco que átrios, parte superior, ventrículos, parte inferior. Eu vou falar uma coisa assim para vocês. Meninas, o átrio, ele não contrai com o ventrículo. Quem contrai junto é ventrículo com ventrículo. Ventrículo esquerdo com ventrículo direito. E depois eu vou falar átrio direito contrai com átrio esquerdo. Então, essas unidades, tá bom? A parte superior, ela contrai junta e relaxa junta. A parte de baixo, ventrículos, contraem juntos, relaxam juntos. Então, isso é muito importante. E isso vai ter um motivo exatamente por causa dessas células. Senão, isso não pode existir. Não tem como funcionar. Ah, eu achei que era um átrio direito com ventrículo esquerdo. Não, não existe isso. Ventrículo com ventrículo, átrio com átrio. Tanto vale para contração como para relaxamento. Bom? Então vamos lá. Continuando aqui. É com isso, tudo isso para acontecer essa contração, esse coraçãozinho que eu mostrei aqui para vocês, é pelo seguinte aspecto. Você depende de alguns eventos celulares. O coração, para funcionar como ele funciona, garotas, eu tenho exatamente te dizer uma coisa. Se não fossem os eventos celulares, se não fossem os eventos exatamente que você tem teciduais, ele não poderia funcionar dessa maneira tão eficiente. Se essa bomba, obviamente para que houvesse a ejeção desse sangue, o envio, fazer com que esse sangue circulasse. É óbvio. Eu vou contar para vocês alguns segredos, e um deles é que o coração não tem esse papel sozinho. Você depende de outros fatores para que atinja os 2 bilhões de células, os mais de 2 bilhões de células que você tem pelo corpo, tá bom? Você vai atingi-los, obviamente, por uma série de outros fatores físicos, posicionamento do coração. Eu vou te explicar tudo isso aí. Tudo isso vai depender também de fatores celulares. Alguns deles já estão aqui, ó, que eu vou te mostrar também em desenhos mais adiante. Por exemplo, os chamados discos intercalares, também conhecidos como essas junções abertas, tá bom? Você vai ver daqui a pouco eu vou te mostrar elas, é melhor. E com isso, o que vai acontecer? Ele permite que haja um trânsito exatamente o quê? De íons. Esses íons que ele está falando é só de potássio. E também agora vai entrar uma outra história, um outro íon no meio disso aqui, que é em grande quantidade, que é o cálcio.
O cálcio vai ter em grande quantidade nesse coração. Mas como é que ele fica nesse coração, professor? Eu vou te mostrar daqui a pouco. Melhor, deixa eu avançar só um pouquinho para te mostrar isso. Você entender o cálcio antes de eu falar dos túbulos T. Peraí. Se você for ver o coração, deixa eu mostrar aqui. Cadê? Aqui, pronto. Aqui está um coração. Nesse coração, igual o modelo que estava na minha mão, você tem aqui ao redor ó, uma membrana. Essa membrana se chama pericárdio, tá bom? Então, essa membrana envolve o coração e, com isso, só um minuto. Um espirro. Desculpe. Então, como eu estava dizendo, esse coração é envolvido exatamente pelo quê? Por uma membrana. Essa membrana se chama pericárdio. O pericárdio vai estar aí para manter o quê? Para manter esse coração exatamente o quê? Banhado pelo cálcio. O cálcio vai ser um importante evento que vai existir muito no coração. Vocês ouviram falar, ou estão ouvindo, estou chegando lá, vão estar ouvindo falar exatamente o quê? Da musculatura esquelética e da lisa. Vocês vão ver que cálcio é essencial para que haja contração desses eventos de fibras musculares. Na esquelética, você vai falar de fibra grossa e fibra fina. A professora vai falar para você que o cálcio se liga e desliga o tempo todo. Ele vai usar isso aí. Os detalhes ela vai te dar isso. E na musculatura lisa, a mesma coisa. Ele o tempo todo vai ligar e desligar esse cálcio. Sem cálcio, não tem contração muscular. Sem cálcio, você não vai ter movimentação. Pelos motivos depois que vai ser explicados a vocês. Mas no caso do meu coração, que está aqui, do nosso coração, ele tem um pequeno detalhe. É que esse coração vai precisar de muito mais cálcio que a mulher, que as fibras musculares esqueléticas e que as fibras musculares lisas. Então você vai ter o quê? Uma grande quantidade de líquido entre essa membrana, olha o pericárdio aqui em branco, eu estou passando o cursor, e o coração. Ele vai estar banhado. Para você enxergar isso, sabe o que seria esse banho? É mais ou menos o seguinte: pensa seu coração, um coração na sua mão, e você pega esse coração e está com um balde de cálcio na sua frente. Você pega e dá um banho nesse coração. Então, o tempo todo ele vai estar como se estivesse mergulhado em cálcio. Então, você vai ter o quê? A capacidade de ter o coração nesse grande banho aí o tempo todo. Isso vai ser importante demais. Por que isso vai ser importante demais? Porque o coração, ele para poder funcionar, as fibras musculares exatamente cardíacas, tá bom? Estriadas cardíacas, poderem ter seu funcionamento pleno, vai se precisar de cálcio em grande quantidade. E tem mais um motivo que eu vou te falar já já. Isso é importante também por uma outra coisa que eu vou adiantar aqui. Vocês verem a representatividade do cálcio para o coração. Para você poder, por exemplo, digamos que o coração você tem uma parada cardíaca, o indivíduo tem uma parada cardíaca. Você pode fazer esse coração ressuscitar, voltar a bater, por três questões. Uma delas, com descargas elétricas, é o chamado desfibrilador, que depois a gente vai conversar sobre ele. Depois, você pode chegar a simplesmente fazer massagem mecânica. Você lá com a sua mão, bota numa determinada posição e faz exatamente, dá empurrões, dá exatamente empurrões no músculo cardíaco, ele volta a funcionar. E também, uma outra forma de você fazer o coração funcionar é com injeções de cálcio. Então, ou adrenalina, né? Inclusive, vocês, no consultório de vocês, os professores de vocês vão ensinar vocês aí, vocês vão ensinar vocês que tem lá injeções exatamente com adrenalina. Que às vezes você pode ter uma parada cardiorrespiratória, o indivíduo pode ser alérgico, digamos, a alguns dos anestésicos, e com isso o indivíduo apaga lá e não adianta vocês saírem correndo arrancando os cabelos de vocês, levantando os cabelos. Ai, meu Deus, o que é que eu faço? Você precisa ter uma ação. E essa ação exatamente é o kit de emergência que tem lá no consultório e vocês vão ter também no consultório de vocês. Bem, mas como eu disse, esse cálcio é muito importante, mas eu preciso te mostrar mais uma outra coisa aqui. Espera aí. Vamos voltar um pouquinho. Repara que nessa estrutura, exatamente tecidual, celular tecidual, você vai ter importante estrutura conhecida como túbulos T. Vamos lá. Vamos dizer que vocês não chegaram ainda lá em musculatura esquelética, tá? A professora vai falar desses. Esses túbulos T é como se fosse o seguinte: vamos imaginar que você tem lá a sua casa e você precisa exatamente ter água dentro da sua casa. Você vai ter lá os tubos lá da companhia de água, levando essa água até a sua casa, seu apartamento, etc. Ótimo.
Esses túbulos T são mais ou menos isso. Ao longo das fibras musculares, você vai ter exatamente o que? Os túbulos T transportando esse cálcio. Ele vai distribuir esse cálcio ao longo das fibras musculares. Mas só que tem uma pequena particularidade quando você compara isso com musculatura esquelética, meninas. É que esses túbulos têm o quê? O diâmetro 5 vezes maior. Pensa, por exemplo, você está lá com um tubo de, digamos assim, uma mangueira de jardim, lá irrigando seu jardim, e tem lá a manilha lá da água, levando litros e litros de água em direção à sua rua. Seria mais ou menos uma proporção assim. Ou seja, você tem um volume muito maior de cálcio circulando por entre essas fibras. Aí você vai falar assim, poxa, Marco, mas já não está em banho, já não está exatamente o tecido delimitado entre a membrana do pericárdio e o coração, você não está com banho de cálcio? Ah, outra coisa. Esse líquido que está ali, lembre-se que é líquido extracelular. Aquilo ali é exatamente o mesmo líquido que vocês aprenderam que existe em tecido conjuntivo, tá? Toda célula de tecido conjuntivo tem bastante líquido extracelular, tá bom? Então esse líquido extracelular vai garantir esse banho de cálcio exatamente em função disso aí. E outra coisa que é importante, que é e até interessante, né? Apesar de você ter o quê? Os túbulos T maiores, 5 vezes maiores, tem o pericárdio, o retículo sarcoplasmático é menor. Ele é menor do que o do músculo esquelético, né? Ah, mas por quê? Lembre-se que o retículo sarcoplasmático, vocês aprenderam, vão aprender lá em citologia, não sei, vai exatamente ao local hoje. Você armazena, dentre outras coisas, cálcio. Você pode armazenar ali. Então, com isso, você vai ter um trânsito de cálcio da célula para fora e de fora para a célula. Isso vai ser muito importante em virtude disso aí. Perguntas, meninas? Alguma coisa esclarecer? Alguma coisa a falar enquanto eu bebo água? Que desânimo é esse hoje? Vocês às vezes estão mais animadas. O que houve? O que aconteceu? Estão tristes? Tá faltando açúcar? Glicose? Estão pensando no bolo de chocolate que vai vir depois da aula? Nada disso? Tá certo. Então vamos lá. Fiquem caladas. Continuamos. Então, meninas, lembrem de uma coisa. As membranas celulares dessas células estão muito próximas uma à outra, tá bom? Então, você vai ter exatamente aquelas junções comunicantes que eu falei ainda agora. E o que acontece com essas junções comunicantes? Elas passam por entre as membranas celulares, tá bom? E fazem com que haja trânsito de substâncias, trânsito de eventos exatamente de célula a célula. Isso é bastante importante, tá? E por que isso é tão importante, professor? É só você olhar isso aqui, ó. Isso que vocês estão vendo. Isso aí, exatamente, quando você olha, parece até que você está vendo uma única célula com o quê? Com vários núcleos. Mas não é. São várias células sobrepostas uma à outra. Estas estrias transversas. Isso aqui leva exatamente a um evento, por ter essa característica, você vê vários núcleos assim, parecendo que você não está nem vendo a membrana celular, leva o nome de sincício. E o que é o sincício? O sincício nada mais é do que quando você tem várias células muito próximas uma à outra, tá bom? E essas células exatamente dão uma impressão, quando vocês olham no microscópio, que é uma única célula plurinuclear. Parece exatamente que você tem o quê? Uma única célula, uma célula gigante, todo o quê? Com vários núcleos nela. E aí não é isso verdade. É que a proximidade é tão grande, inclusive por aquelas estruturas de junção, que faz com que você tenha o quê? Essa questão exatamente dessa proximidade faz com que você tenha, em virtude das estruturas de membrana, garanta, obviamente, o quê? Essa juncionalidade das células. Mas isso é importante? É. Até pelo motivo que eu estou falando. Lembre-se que você tem corrente elétrica passando aí, os impulsos nervosos. Os impulsos nervosos é que vão favorecer a contratilidade do músculo cardíaco. É que vão fazer com que você tenha o quê? Esses tais sincícios. Os sincícios, tá? São essas junções que eu estou falando, esse tipo de tecido que você vê. Isso vai ver em dois lugares: no coração e na placenta. Então, na placenta, lá quando você for um bebê, você tem exatamente o bebê envolto, você tem a bolsa, né? Onde você tem o líquido amniótico que protege o bebê. Essa placenta exatamente tem a mesma característica dessa do coração.
você tem exatamente o que? Os chamados sincícios, né? Onde você vai ter o que? Várias células próximas uma à outra, membrana na membrana, e, consequentemente, você vai ter o quê? Uma questão dessa visualização de, uma célula plurinucleada. Tá bom? Bem, tudo isso permite também que você dê uma capacidade contrátil. Tanto que vocês estão vendo aqui, ó, duas importantes proteínas, actina e miosina. Onde você vai ter lá depois, você vai aprender musculatura esquelética. Que isso aqui é o quê? Fibra fina e fibra grossa. Tá? Fibra grossa e fibra fina são dois tipos de proteínas, tá bom? Actina e miosina, que vão exatamente fazer o quê? Que favorece essa contração da musculatura esquelética. E também vai favorecer a contração do próprio músculo cardíaco em virtude disso aí. Aqui, outra coisa que dá para se ver é a questão dos chamados discos intercalares, garotas. Então, com isso, você vai ter o quê? A proximidade da célula a célula, em função disso. Garante exatamente que você tenha essa união. Então, isso vai favorecer bastante essa junção, obviamente, dessas células. Então, vai garantir que você tenha o quê? A possibilidade de ter, com que haja essa interação disso aí. Meninas, vamos fazer uma coisa interessante para animar vocês? Estão aí ainda? Estão acordadas? Estão me escutando? Sim, professor. Sim. Ótimo. Então vou dar um dever de casa. Dever de casa não, dever de aula agora, nesse instante, para vocês. Estão vendo aí o tecido cardíaco? Adivinha o que vocês vão fazer para mim? Igual na aula prática. Vão desenhar isso aí, bater uma foto e mandar para mim. Para agora. Tá bom, professor. Oh, até vocês se animam, vocês estão muito desanimadas. Não vai vocês animadas, não. Aí eu fico triste também. Eu começo a me dar sono, se dorme de lado, um de cá, daqui a pouco tá todo mundo roncando. Não pode. Vamos lá, desenhe isso para mim, 10 minutinhos, como de praxe, me encaminhe isso, bata a fotografia e manda isso aí para mim, lá para o meu e-mail, marcos.abraão, abrahao, arroba k.com.br. Aguardo vocês ansiosamente. Libertem de novo esse Salvador Dali, esse Picasso que está preso no coração de vocês aí. Vai lá. Menina, só vou pegar um pouco mais de água aqui, já estou voltando. Estou aqui perto.
Estou aqui. Já acabaram, meninas? Como é que tá aí as aulas de arte? Acabando, professor. Já já eu envio o meu. Aham, beleza. Cadê as outras meninas? Estou preocupado. Tem uma delas que sumiu, que ia fazer uma prova, não fez, ia fazer um trabalho, sei lá, não apareceu. Uma das garotas aí. Esqueci até o nome dela. Inclusive, estou preparando o trabalho de vocês. Talvez até faça um trabalho único, logo valendo esses 1.500 pontos. A gente já resolve logo isso. Ficar pulverizando um monte de pontos para vocês. Vou fazer um trabalho maior, mas envolve até cardíaco. Acho que já vou até preparar isso, já vou até liberar isso para vocês logo. Só vou aumentar a pontuação dele. Sim, meninas, e acho que você. Eu lembro que era o grupo da Yasmin. Viram lá a justificativa? Acharam? Tava lá na. Eu fui olhar, tava lá no coisa. Sim, professor, sim. Entendeu? Ele sempre vai, o Forms. Ele vai daquele jeito. Acho que também é um pouco falha minha que eu não comentei. Não sei se eu comentei com vocês, não estou bem lembrado. Feedback fica depois da atividade. Não tirei meu nome.
Meninas, vocês fizeram também o avaliar, o Sim, questionário? professor, Ah, eu já enviei minha imagem também, viu? tá bom. Fale. Yasmin que tá falando? É, Yasmin tá falando. Yasmin, Isso. fala com as tuas colegas também isso aí, dá uma reforçada já que você é líder de turma, que inclusive a Cecília tá me perguntando isso. Ah, não, a questão do avaliar. O avaliar e os EDs. E A gente comenta. já fez, já. Bota lá no grupo. Sei que você não pode ficar de babá de ninguém. Eu já mandei o link no grupo, a gente já fez, já tinha Ah, mandado então o tá link. bom. Bacana. Muito obrigado. Nada. E o resto, garotas, deu tudo certo? Tá tudo bem? Posso continuar ou ainda precisa mais tempo? Só mais 2 minutos, professor. Tá bom. Obrigada. Nada.